Oi, Dani. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por sempre compartilhar as minhas lives, por dar essa força enorme aí. Eu valorizo muito. Calu, oi, lindona. Oi, Fê. Oi, Uxinha. Uxinha, próxima. Sexta-feira temos live chiquérrima com o Meirelles. Oi, Lu, tudo bom? Oi, Dani. Não sei se é a Dani, se é a Bia, se são as duas maravilhosas da Tote Experiências. Vamos esperar a Fabi entrar aqui. Obrigada pelo beijo, Lu. A Usha vai contar pra gente um monte de coisa na sexta-feira, porque eu perguntei pra ela se ficar desarrumada na quarentena é um sinal de libertação ou de depressão. E aí a gente vai conversar sobre isso, porque eu acho que ficar um pouquinho desarrumada é bom, mas chega uma hora que a gente começa a ficar meio deprê, né? Então ela vai dar umas dicas. Porque ela falou que ela se arruma todos os dias como se fosse sair. Mas ela é um exemplo, né? Eu não consigo seguir assim, então arrisca não. Oi, Elô! Que bom que você está aqui com a gente. Vamos esperar a Fabi entrar. A Fabi é uma amiga minha muito querida que tem uma habilidade imensa em gerenciar relacionamentos. E há uns anos ela se especializou, ela viu que era o que ela sabia fazer de melhor. Ela tem um casamento super bem sucedido, ela tem 3 filhos. Ah lá aí, chegou a Fabi. Já estou falando bem de você aqui, Fabi, eu vou te chamar. Oi, Fernanda. Oi, Cíntia. Tô te adicionando. Oi, Rê. Ó, o trio tá aí junto. Fabiana, Renata e Patrícia. Oi, Oi, Fabi. oi! Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Peraí que eu Obrigada. vou Obrigada por acertando o aceitar meu tripé aqui. convite. Acerta aí sua luz. Oi, Carla. Oi, Marisa. Que delícia estar aqui. Ah, Fabi, muito obrigada por aceitar esse convite, viu? Eu que agradeço, Paty. Muito bacana. Eu preciso avisar todo mundo que está assistindo que eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Então, Paty, por favor. Eu vou te passando as perguntas, porque eu acho que a gente vai ter várias perguntas. Isso. Fica com você aí a responsa de ler as perguntas aí. Tá bom. Deixa comigo. Oi, Marisa. Hoje a luz melhorou, né? Aquele dia eu estava meio improvisada. Oi, Lucila, dona. Então, para quem está vendo aqui a primeira live dessa série que eu estou fazendo, eu tenho procurado nessa quarentena contribuir de alguma maneira, e a minha maneira de contribuição tem sido endereçar as angústias que a gente tem. Né? Então, eu tenho chamado especialistas para falar de diferentes angústias. Então, o medo de perder o emprego. Aí eu chamei a Andrea Cruz, que é uma consultora em carreiras, foi diretora de RH da Avon, trabalhamos juntas na Avon e tem uma super experiência e ela deu um monte de dicas. Aí tem outra angústia que é a ansiedade, que faz a gente comer demais. Aí a Renata Reia, nutricionista, veio dar umas dicas para a gente baixar a ansiedade, controlar um pouco. Aí a outra angústia é a frustração, né? A gente está tendo que lidar muito com frustração. E a Adriana Foz, que é super mestre, acabou de lançar um livro sobre frustração, veio conversar sobre isso. E aí eu acho que a gente tem uma outra angústia que os casais estão vivendo, que vem desse convívio intensificado, né? Porque um casal pode ser super feliz e se dar super bem, mas nem sempre está preparado para essa convivência 24 horas por dia, né? E ainda no momento onde os filhos estão em casa e homeschooling e tudo. E aí eu pensei, bom, não tem pessoa melhor para falar disso do que a Fabiana. E eu estava falando aqui antes de você chegar que você é uma pessoa que sempre soube gerenciar relacionamentos muito bem na sua vida pessoal, né? E você sempre comentou que as pessoas vinham te pedir conselhos e tal, e um dia você resolveu transformar isso na sua profissão. Então eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foi esse momento e do que você faz. E depois a gente vai te encher de perguntas. Foi mais ou menos isso mesmo, Paty. Desde sempre, sempre fui muito estratégica nas minhas escolhas, e em especial
eu tinha essa facilidade de trazer estratégia para dentro dos relacionamentos e um olhar muito racional para as questões emocionais. E eu percebia que isso não era muito fácil para a maioria das pessoas. E o meu marido até brincava, ele falava, Fá, você tem muito bom senso, porque ele traduzia isso como bom senso. E você precisa usar isso para ajudar outras pessoas, porque é muito bacana o que você faz. E aí eu comecei a me perguntar, mas como que eu vou fazer isso? Porque não dá para você vender bom senso, né? Assim, botar uma plaquinha, vende bom senso no relacionamento. Seria bom, né? Seria muito bom. E aí fui me especializar, fui estudar psicanálise, relationship coaching fora do Brasil, fiz alguns workshops sobre mediação de conflito, programação neurolinguística, espiritualidade. Aí eu fui buscar de 1000 fontes diferentes e ecléticas e fui montando esse quebra-cabeça de como eu conseguiria transformar em método esse sistema que eu percebia que funcionava tão bem, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que me procuravam. E a partir daí eu venho trabalhando muito, atendendo, e eu percebo que mesmo eu tenho me formei também em terapia de casal, né? Mesmo tendo a formação de terapia de casal, nem sempre a gente precisa estar com os dois, com o par da relação na nossa frente para que as transformações aconteçam, porque toda relação é um jogo de xadrez, de ação e reação, né? Infinita, enquanto se relaciona. E quando a gente pega um dos players, uma das pessoas, e muda a forma como ela age, o outro necessariamente acaba reagindo de uma maneira diferente, porque não dá para você agir de uma maneira e o outro reagir de uma maneira que não faça sentido com a ação. Porque muitas vezes a gente pode até reclamar de alguma coisa do parceiro, mas aquela atitude dele é reflexo de uma atitude nossa, né? Então, às vezes, se a gente entende e a gente muda a nossa atitude, a atitude dele... Outro reage de uma maneira diferente. Às vezes tem um delay nessa reação diferente. Às vezes não acontece imediatamente, às vezes sim. Mas necessariamente, num determinado momento, se você para de falar português com alguém, ela vai começar a te responder na língua que você está falando com ela. Assim, é bastante interessante isso, Paty, porque é mesmo um olhar um pouco mais estratégico e menos reativo, porque o ser humano, a nossa tendência é diferente do que a gente imagina, né? Quando a gente fala, o que significa ser humano? Qual a diferença entre o ser humano e os outros animais? É que o ser humano é um ser racional, tá certo? Todo mundo aprende isso na escola e responde isso. Só que o que a gente não aprende na escola é que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são fundamentadas no nosso emocional 99% das vezes. Porque o nosso automático é emocional, não é racional. Por que isso acontece? Porque o racional, ele demanda energia do nosso cérebro. E o nosso cérebro está interessado em economizar energia. Olha que interessante. Então, eu vou te dar um exemplo muito fácil para você sacar isso. Se eu te perguntar quanto é 2 vezes 2, você responde 4. Você não tem que pensar, né? Não. Vai de cara. Papum. Se eu perguntar quanto é 793 vezes 834, cacete, né? Você vai demorar. Vou. E essa demora... Não vou conseguir fazer. O pelo do meu cachorro na minha boca, gente, desculpa. E essa demora nessa resposta, ela gasta energia. Então, assim, as nossas reações automáticas e que a gente não precisa prestar atenção, que são emocionais, elas são tipo 2 vezes 2. A gente nem percebe, não precisa pensar, tá fácil. Agora, tudo aquilo que a gente precisa planejar, ser estratégico, mudar um comportamento, pensar em como agir para que o outro mude o comportamento dele, isso tudo é 793 vezes 559, entendeu? Isso melhora com o treino, Fabi? Opa, muito, muito. A gente, na verdade, assim, demora para você mudar o padrão, mas a hora que esse novo modelo se torna automático, aí você não precisa mais se preocupar com ele. Entendi. O que a gente precisa fazer é ser estratégico para mudar os padrões automáticos que não nos servem mais. Tá.
tanto na nossa vida quanto nas nossas relações. Uhum. E aí isso demanda um pouquinho de trabalho, mas uma hora vira automático. E aí é maravilhoso. A gente tem que aprender a não reagir de bate-pronto, né? Parar, pensar e ser mais estratégico para provocar uma reação melhor no outro, né? Só que conseguir ter um ambiente melhor. Para a gente conseguir fazer isso, Paty, a gente precisa de muita percepção, muito autoconhecimento e entender o porquê que a gente age daquele jeito automaticamente, de que forma isso não está funcionando, o que isso está trazendo de malefício, também quais são os benefícios desse automático, porque sempre tem algum, por mais que esteja escondido e a gente não compreenda bem. E aí sim a gente muda o padrão. É um processo. Deve ter muita coisa boa que funciona no automático, né? Mas também deve ter muita reação ruim que a gente tem no automático que provoca uma reação ruim no parceiro, no filho. E provoca o automático dele. Isso pode ser marido, filho, pode ser no trabalho, pode ser com qualquer pessoa, né? Sim. E aí, como é que funciona, Fabi, o seu trabalho? Para você conseguir orientar uma pessoa a quando ela passar para o racional e como ela agir? Você vai mapeando situações da vida da pessoa? Como que é? Tati, deixa eu só te pedir um segundo, porque meu computador tá aberto e a Siri tá achando que a gente tá falando com ela. Então ela tá respondendo. Vai lá, tranquilo. Maria, Siri. Pronto. Eu tava aqui escutando a Fabiana, falei, quem que tá falando comigo? É a Siri. Ela é muito enchente, gente. É uma tragédia. Deixa eu tirar o som aí. O Marcos está assistindo dali e tá tudo em eco. Paty, o meu processo de trabalho com os pacientes são processos psicanalíticos mesmo, onde a gente entende quais são as áreas da vida dessa pessoa que estão trazendo angústia, que tem dor e que ela não está satisfeita. E a gente começa a trabalhar não só as relações com as outras pessoas, com o marido, com o trabalho, com o filho, com o pai, com a mãe, para entender onde estão as dores, os gatilhos, os medos, as angústias, mas também a relação que a pessoa tem com ela mesma. Porque as nossas relações externas com as outras pessoas e com as áreas da nossa vida, elas são muitas vezes reflexo da relação que a gente tem com a gente. Quando a gente tem um diálogo interno tóxico, quando a gente não está se amando, não está se aceitando, não está se respeitando, as chances da gente não dar conta das relações com as pessoas que a gente ama, especialmente, são aquelas que a gente convive mais, é bastante grande. E isso, tudo parte de como a gente tá, né? Sim. Na verdade. Quanto mais equilibrado você vai estar, mais você vai conseguir o equilíbrio mais você vai conseguir ser estratégico. Vai conseguir ser estratégico. Legal. Né? E nesse momento de relacionamento intenso, por conta do coronavírus e desse isolamento, dessa quarentena, a gente está frustrado, né? A gente está angustiado, a gente está... Não tá fácil para ninguém. Né? Isso é generalizado, né? Isso é uma sensação que... Frustração, que hoje em dia eu falo que é a palavra do momento, tanto para criança, para adulto, para todo mundo, né? Todo mundo está se privando de coisas, né? E todo mundo está preocupado. E não está fácil. Não está fácil se privar de tantas coisas, né? Inclusive de tanta... A gente está sem muita válvula de escape. Sim. E aí, quando isso acontece, essa nossa frustração com a situação e com o que a gente está dando conta e que não está, acaba impactando também a forma como a gente se relaciona com o nosso parceiro dentro de casa, como a gente se relaciona com os nossos filhos e como eles também se relacionam com a gente. Então, é como se o pavio estivesse ficando mais curto mesmo. Eu falei aqui no comecinho, ainda não tinha todo mundo entrado, que eu chamei a Fabi para conversar com a gente sobre relações, porque ela foi uma expert em gerenciar as relações pessoais dela. É uma habilidade natural que ela trouxe ao longo da vida e que em algum momento ela resolveu profissionalizar. Daí ela foi estudar, foi se formar de uma série de maneiras e tal. E hoje ela realmente trabalha cuidando de
de pessoas e de relações. E eu estava falando para ela que a gente não está aqui conversando porque os casamentos são ruins, né? Mas às vezes um casal que se dá super bem, e numa hora que ele tem uma convivência extrema, né? 100% do tempo confinado, convivendo com o filho, com o homeschooling, tendo que fazer a parte doméstica, é uma rotina muito alterada, e isso gera conflito. E quais são os principais conflitos que as pessoas estão levando para você, Fabi, seus pacientes? Olha, tá divertido isso, porque os meus pacientes que já vêm comigo há algum tempo, eles estão light, estão dando conta bem desse momento. Graças a Deus, é um bom reflexo. Assim. Eles já tinham um coaching seu prévio, né, para conseguir enfrentar. Porque parece que já estavam mais preparados para lidar com essa encrenca toda que a gente está vivendo. Mas o que eu tenho mais percebido das pessoas que não fazem terapia e que não estavam tão preparadas, assim, o primeiro impacto é essa questão da casa, das tarefas. Isso é o primeiro motivo de briga que eu tenho percebido nos casais, tipo assim, porque ele é folgado, ele não lava louça, ele isso, ele aquilo, e aí os caras reclamam, porque ela é uma chata, nada do que eu faço tá bom, ela quer sempre mais. E o que me lembra isso, eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente se é casado, se já casou, mas isso também faz parte da adaptação do início do casamento. Né? Assim, que a gente chega na lua de mel achando que, uau, vai ser super fácil, porque a gente se ama, tá apaixonado, casal novinho. Aí, de repente, começa a se deparar com um monte de conflitos do dia a dia que não existiam antes, porque não moravam juntos. O primeiro ano é um desafio, né? O primeiro ano é um desafio, ninguém avisa, né? A gente não. volta na lua de mel achando que o primeiro ano vai ser assim, super fácil, e aí a gente descobre que não é tão fácil assim dividir 4 paredes com alguém. E aí agora, nesse momento de isolamento, está tendo uma nova adaptação. Né? Porque além da gente, a maioria das pessoas está sem ajuda externa, né? Assim, não dá para funcionário vir, de vez em quando dá um help. A gente está tendo que fazer toda essa função da casa, mas também a gente não tem como sair para trabalhar e voltar e contar como é que foi o dia, né? Então, sobre essas questões da casa, eu não sei se vocês já se adaptaram, né? Porque como já faz um tempo que a gente está em isolamento, a maioria dos casais já se adaptou. Mas para quem não se adaptou ainda, vai uma dica. Nem todo mundo tem a mesma facilidade para certas atividades domésticas, né? Então, assim, tem gente que não se importa tanto de lavar louça e tem gente que odeia. Tem gente que não se importa de arrumar a cama e tem gente que fala assim, pra que eu vou arrumar a cama se daqui a 10 horas eu vou desarrumar? Né? E a outra pessoa não aguenta ver a cama desarrumada, que dá chilique, né? Eu sou dessas. Então, mas tem gente, eu conheço vários homens que falam assim, mas não faz sentido, para que você quer arrumar a cama se daqui a pouco eu vou deitar e vou dormir nela? E vou bagunçar tudo de novo, qual o problema? Né? Assim, então, é muito importante que tenha uma conversa, não no sentido de você precisa me ajudar, você precisa fazer mais, porque toda vez que a gente coloca o dedo no nariz do outro, assim, tipo, você não faz o suficiente, você é isso, você é aquilo. Toda vez que a gente coloca esse dedo no nariz, o outro entra numa defensiva. E as chances dele não escutar são imensas. Ele se defende a ponto de não escutar, tipo, entra por aqui e sai por ali. Entra por aqui, não quero ouvir isso. Você é uma chata, você é um saco, entendeu? Resultado inverso, totalmente inverso. Resultado inverso. E aí, qual que é a estratégia para chegar e trazer a pessoa para junto? A estratégia é primeiro você procurar entender o que é importante para o outro. Porque se para o teu marido arrumar a cama não for importante, ele não vai arrumar a cama para você. A menos que tenha um benefício imenso. Tá certo? Porque para ele não é importante. Então, ou você dá esse benefício para ele, que não vai ser dormir numa cama arrumadinha, porque para ele isso não é importante.
Ou você dá uma outra função para ele. Tipo, cara, nossa, você lavando louça fica tão sexy. Eu fico tão apaixonada por você quando eu te vejo lavando louça. É verdade, isso arruma você a cama, porque para você é importante arrumar a cama. Para ele, pô, é importante a louça não estar empilhada em cima da pia. Então, observa o que é mais importante para o outro e o que é mais importante para você. Porque, de repente, para o outro é muito mais benefício a pia estar limpa e a cama desarrumada me incomoda do que para você e vice-versa. Então, ter esse raciocínio estratégico de perceber o que é mais importante para cada um e dividir as funções de acordo com isso. E não de acordo com o que você acha que tem que ser. Porque o que você acha que tem que ser tem a ver com você, não tem a ver com o outro. E, Fabi, você acha que nesse momento em que marido e mulher, enfim, casal, os dois estão em home office, os dois têm os filhos fazendo homeschooling, os dois têm a casa para arrumar, uma comida para fazer e tal, você acha que ainda está sobrando muito em cima da mulher? Você acha que essa coisa antiga continua ou você está sentindo os maridos mais participativos? Estou sentindo mais participativos, mas não ao ponto de deixar as mulheres assim, uau, super felizes e sentindo que está 50% divididinho para cada um. Isso eu acho que eu estou vendo as mulheres exaustas, né? As mulheres são exaustas, mas estão tendo mais, na maioria dos casos, estão tendo mais participação do que costumavam ter antes do Covid, por exemplo. Assim, o problema é que não é na mesma proporção. Então, a mulher fica, assim, mais cansada. Agora, aqui eu sou ponto fora da curva, eu pergunto isso porque, assim, o Marcos cozinha super bem, cuida super bem de tudo, então aqui não posso nem me queixar e nem trazer como referência. Ele cozinha super bem. Você não está reclamando com ele, por exemplo, do aspirador. Porque ele curte cozinhar. Cara, mulher inteligente, deixa a cozinha para ele. Se ele curte cozinhar, vai fazer uma coisa que você não se importa tanto de fazer e que ele não curta fazer. Entende? Assim, aqui em casa, por exemplo, eu gosto de cozinhar. O Fê não cozinha, mas ele não se importa de lavar louça. Então eu combino com ele. Eu lavo, eu cozinho, não lavo, você lava, não cozinha. É aquele combinado, eu cozinho, você arruma, né? Exatamente. Exatamente. Para ele, por exemplo, pro meu marido, ele não acha importante fazer a cama. Nunca achou. Para mim o que eu faço com ele? No começo a gente combinava, falava, gatinho, para mim é importante. Você pode Como é que é o apelido? Como é que é? Gatinho. Gatinho. Mas é assim, a gente tem que falar com jeitinho, né? Porque aí ele escuta, lembra que se falar com jeitinho eles escutam? Se falar com o dedo shutdown. Então, gatinho, então, eu sei que para você não é importante arrumar a cama, porque daqui a pouco a gente vai deitar nela e bagunçar tudo, mas para mim eu acho tão gostoso deitar numa cama quentinha, eu acho tão gostoso. Vamos combinar assim? O que você prefere? Você prefere que a gente faça juntos, porque aí a gente faz rapidinho? Ou você Cada um prefere puxa de um lado, bem mais fácil. Ou você prefere, você faz num dia, eu faço em outro. Entende? É chegar nesse consenso, e o jeito de chegar nesse consenso é importante. Então, quando eu falo para ele, ai, gatinho, é tão importante para mim, eu me sinto tão bem quando tá assim, ou me sinto tão mal quando não tá, é muito diferente de, pô, você tem que fazer. Pô, só eu faço. É muito diferente da reclamação. Quando você vai por esse lado, o outro fica com vontade de fazer. Sim, ele se sente parte, né? Ele se sente parte e ele fala, da equipe legal, e não mandado. Eu vou fazer isso porque ela vai ficar feliz, e quando ela fica feliz, ela é mais carinhosa comigo, ou ela não me enche o saco, pelo menos, né? Assim, tem que ter benefício, gente. Se não tiver benefício ou não evitar uma dor, o outro não vai se mexer. Na verdade, tem muito a ver com o pensamento de equipe, né? Mesmo em liderança, por exemplo, se você chegar impondo, né? Você vai fazer porque eu mandei, você vai ter muito menos retorno do que se você trouxer a pessoa para perto de você e fazendo com que ela se sinta parte do todo, né? E parte da equipe, do mesmo time, né? Eu acho que é isso. Acho que na hora que você põe o dedo no nariz do outro, você está inimiga.
E na hora que você traz para perto, estão os dois no mesmo time. Exatamente, porque do contrário, você começa a rotular o outro, de você é um folgado, você é isso, você é aquilo. E isso só reforça um comportamento que você não quer. Aí é ladeira abaixo, né? É ladeira abaixo. Então, por exemplo, aí com o Fê, às vezes a gente fazia a cama juntos, às vezes a gente revezava. Ele fazia um dia, eu fazia outro, e era espontâneo, não era nenhuma coisa tão combinada. Mas cada vez que eu via que ele foi lá e fez a cama, e eu sei que isso não é importante para ele, Paty, no momento seguinte que eu encontrasse com ele, eu ia lá e dava um abraço bem gostoso e falava assim: ai, lindo, adorei que você fez a cama, obrigada, você é um fofo. Por quê? Porque eu quero que ele fique feliz de ter feito uma coisa que para ele não é importante, mas que para mim é. A gente precisa reconhecer. Uhum. Porque senão, a gente parte do princípio de que não é mais que a obrigação do outro comparecer e participar, pode até não ser mais que obrigação. Mas a gente vai viver dessa maneira ou a gente prefere viver de um jeito que as pessoas fazem aquilo que elas precisam fazer por amor ou por obrigação? Quando é por obrigação, a gente vai sem vontade. Como o pessoal está comentando aqui, né? Conseguir dividir as tarefas desse jeito do time, não fica pesado para ninguém. Ela está falando, usa o manto dos mosqueteiros, um por todos e todos por um. Né? Gente, e aqui eu não sei o nome dela, porque está escrito as manas dois. Eu acho que as pessoas estão muito sem paciência. Sim, as pessoas estão sem paciência. A falta de paciência, ela tem a ver com o estado de espírito da própria pessoa, com aquilo que a gente falou no começo, da frustração, né, que ela está vivendo. E aí ela projeta no outro, ela tenta... O que é falta de paciência? É quando a gente espera que o outro faça algo que ele não está fazendo no tempo que a gente gostaria que ele fizesse. Uhum. Não é? E aí, essa é uma tentativa de controlar a situação ou a vida dentro da sua casa. Por que as pessoas estão tão sem paciência e tão controladoras dentro de casa? Porque elas estão sem nenhum controle fora de casa. A gente não tem controle do Covid, a gente não tem controle do governo, a gente não tem controle da vacina, dos remédios. A gente está, infelizmente, essa situação, esse momento de vida que a gente está vivendo, ele é um momento de muita passividade, de muita insegurança. Sim. E o ser humano tem muita dificuldade de lidar com isso. E a gente precisa se sentir meio no controle. No comando. No comando. Para conseguir dormir, para ter paz. E aí, quando a gente Mas você trouxe um elemento... controle fora, a gente tenta controlar o controle mais fácil. Oi, tá me ouvindo? Então, a gente vai lá e tenta controlar... Agora estou ouvindo. O que o parceiro está fazendo, no tempo que ele está fazendo, como ele está fazendo. A gente vai lá e tenta controlar todos os comportamentos do filho, as atitudes. E a gente esquece que a única coisa que a gente pode tentar controlar nessa situação, com menos prejuízo, é a nossa própria emoção, o nosso pensamento, a nossa disposição, a nossa reação. Quando a gente tenta controlar o que os outros estão fazendo, é um tiro no pé imenso, porque a gente se afasta do outro. Você trouxe um elemento muito importante, né, Fabi, que é o tempo do outro e o nosso tempo. Eu acho que isso gera muito conflito entre os casais, porque às vezes você até combina, né? Tipo, olha, você pode me ajudar em tal coisa? E a pessoa fala, posso. Porque a pessoa está fazendo alguma atividade naquele momento e ela pode daqui a 5 minutos. E às vezes a outra parte do casal não entende. E não, porque tinha que ser já. E aí sai furioso, sai, né, com mau humor. Então, assim, acho que também tem essa coisa do tempo. Às vezes a gente tem que combinar as atitudes e a gente tem que dar um tempo para a pessoa poder estar disponível. Você não pode querer que ele largue um prato no chão para fazer exatamente o que você quis naquele momento, né? Isso também é um exercício de participação. E se essa é uma questão que vem dando conflito na sua casa, essa questão do tempo, talvez nessa de combinar a divisão de tarefas, ou combinar o que cada um vai fazer, incluir o tempo nesse combinado. Não, aqui não está tendo conflito nenhum, graças a Deus. Mas eu digo, é muito comum, né? Porque às vezes quando a gente pede uma coisa, a gente tem a expectativa de que aquilo seja imediato. Então, só que não vai ser imediato. Pode ser que não possa ser imediato, né? Pode ser que não possa ser, ou
que não precise ser imediato, né? E aí, se você é uma pessoa que tem ansiedade com relação a isso e que está se percebendo impaciente com relação ao tempo, eu falo você, mas não você necessariamente, Paty, mas qualquer pessoa que esteja ouvindo. É importante que você, na hora de combinar, você fala assim, ai, por favor, será que você pode me ajudar e fazer, sei lá, molhar o jardim ou levar o pra fora? Ah, tá bom, pode deixar. Ai, amor, então, quando você acha que você pode fazer isso? Você pode até perguntar para a pessoa. Porque, sabe por quê? Porque eu sei que você faz, é um fofo, mas eu ando tão ansiosa e tão angustiada que se você não me contar quando você vai fazer, eu acho que eu não vou dar conta. É muito importante a gente, nessa comunicação, a gente sempre falar como a gente se sente com relação a isso. Porque aí tira o dedo do nariz do outro e o outro consegue escutar e entender o que se passa com você e o porquê que você não dá conta. Eu acho que essa dica de tirar o dedo do nariz do outro e para que o outro escute é valiosíssima, né? E aqui a gente está falando, né, Fabi, de coisas muito simples, de besteiras, de louça, enfim. Mas você tem visto o aumento da violência em algumas casas? Você tem escutado sobre isso? Isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Com esse excesso de convivência, com casais que já eram um pouco desregulados, vamos dizer assim, desequilibrados. Essa questão da violência, ela é muito séria e, infelizmente, tem aumentado muito. Eu até participei com a Gabriela Mansur na TV Gazeta há um tempo atrás. Acho que está até no meu YouTube o programa, se vocês quiserem assistir. Quero assistir. Justamente para falar sobre isso, porque está tendo um aumento, sim, já era esperado e é muito sério, porque nos relacionamentos abusivos, as vítimas, elas estão presas dentro de casa com os abusadores. Então, e elas têm, inclusive, dificuldade em denunciar, porque elas não têm como denunciarem com os agressores ao lado delas. Presentes, né? Tá bem sério. Agora, sobre esse assunto, o que eu posso pedir aqui é que, se vocês escutarem vizinhos brigando e perceberem que o negócio está feio, não hesitem em interfonar, em ligar na polícia no 190 e pedir socorro, porque as pessoas estão precisando da interferência e do apoio de toda a sociedade. Pensem que elas estão presas dentro de casa com os abusadores. Elas não estão lá porque elas querem. É muito mais complexo do que isso. Elas estão lá porque elas não conseguem sair. Não, e essa convivência intensificada acaba gerando muito mais oportunidade para isso. Não só a convivência intensificada, como a frustração aumentada desses parceiros, que já são pessoas que não dão conta de frustração, porque se dessem não seriam abusivos, tá certo? Assim, as ligações são fodas, Cassandra. Inclusive, tem 2 telefones que você pode ligar. Tem o 180, que é o telefone para socorro das vítimas, e tem o 190, que é para emergência, que é para, se precisar que a polícia interceda naquele minuto, é o 190. Se for para falar sobre violência doméstica e pedir orientação, é o 180. E tem também o projeto das Justiceiras, que é o projeto da Gabriela Mansur. Isso que eu queria que você explicasse das Justiceiras, como funciona, Fabi? Eu sou voluntária no Justiceiras. Tinha certeza. Psicanalista voluntária. É um projeto multidisciplinar, maravilhoso. Tem advogadas, tem psicólogas e psicanalistas como eu, tem assistente social, tem juízas. Assim, é incrível. É um projeto super, super completo, que tem a capacidade de ajudar a vítima a ponto de tirar ela da casa dela e levar para um abrigo. Nesse nível. E funciona tudo pelo WhatsApp, né, Fabi? Ou seja, a comunicação é possível, né? Tem um site. Você entra no site, se cadastra, fala qual é o seu problema. Tá. E aí você diz que tipo de ajuda você precisa naquele momento. Se é psicanalítica, se é psicológica, se é jurídica, se é
de força policial, qual é a sua urgência, se é uma emergência, se é ou se não, se é uma dúvida que pode esperar, e aí você é direcionado para algum voluntário. E esse voluntário conversa com você, no meu caso, como eu sou psicanalista, eu por WhatsApp agendo uma sessão com ela de atendimento psicanalítico, fico uma hora conversando com ela, e a partir dessa conversa, se a gente entender que há necessidade de envolver outros profissionais de outras áreas, a gente cria uma força-tarefa para ajudar essa vítima. É E muito você bacana. já atendeu mulheres nessa situação agora na pandemia? Já. E a maior dificuldade que eu tenho tido, Paty, é justamente conseguir conversar com elas, porque os agressores estão em casa. Sim. Então, como é que elas conseguem conversar comigo por uma hora? Né? Assim, às vezes elas, em alguns casos, eu vou até a casa da minha irmã e a gente conversa de lá. Ou vou esperar a hora que o meu parceiro sair de casa para ir no supermercado, eu te mando uma mensagem e a gente conversa. E eu fico meio de sobreaviso. É, mas no momento em que ninguém sai de casa, como é que faz, né? Muito complicado mesmo. E o aumento do consumo de bebida alcoólica e outras Sim. drogas. Isso também aumenta a violência. Porque Claro. diminui os freios, tá certo? Quando a pessoa toma bebida alcoólica ou fica alcoolizado e alterado, diminui os freios dela. Sim. E aí ela fica com menos freios ainda para partir para a violência para cima da parceira. Então, é bastante complicado, gente. Por isso, por favor, não deixem de socorrer, não deixem de denunciar, não deixem de informar, porque isso é bem sério. E aí, não saindo um pouquinho desse extremo, né, e trazendo para as relações que não estão violentas, espero que nunca cheguem a esse ponto, é muito importante que nas nossas relações com os nossos maridos, namorados, inclusive com os nossos filhos, com os nossos parceiros, existe sim abrigo para essas pessoas em São Paulo. Cassandra, se você depois quiser me mandar um direct, eu te mando os contatos E tem a Casa da Mulher, né, Fabi? Oi? Tem a Casa da Mulher, não tem? Tem vários abrigos, tem vários lugares, tem saída, gente, tem saída. Não deixe de procurar. Pode me mandar uma mensagem direta, Cassandra. Com o maior prazer eu te respondo. E nas relações que não chegaram a esse extremo, é muito importante a gente se lembrar que Só um minutinho. E cá, qualquer coisa eu faço a ponte entre vocês, viu, cá? Não, o meu Instagram tá aqui em cima, olha, Adriana Guntovic. Então, me manda entra lá, me manda um direto, que eu já falo com você. Terminando aqui, eu já converso com você. A gente lembrar que, sabe, passa boi, passa boiada? Esse ditado? No relacionamento é a mesma coisa. A partir do momento que você deu um tapa no outro, você abriu uma porta que nunca mais tranca. É um caminho sem volta. Até pode ter volta, mas vocês vão ter que construir uma parede de tijolos no lugar que tinha uma porta e que foi chutada para baixo, sabe? Então, é muito mais trabalhoso você fechar definitivamente essa passagem do que você nunca tê-la aberto. Sim. Então, não importa o quão frustrada você esteja, com quanta raiva você esteja, qual o motivo, porque nada justifica, não ofenda, não grite. Não faça cena de novela, né? Não jogue copo no vaso. Novela, isso é um desserviço do tamanho do Taj Mahal, gente. É um desserviço absurdo. Esses filmes hollywoodianos, as novelas, que a mulher vai lá e dá um tapa na cara do namorado, do parceiro. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Contando que ele não vai devolver. Vai saber se vai devolver ou não, mas são limites que a gente não cruza. Sim. E que, se porventura tiver cruzado, dá um passo para trás, senta, conversa e fala, olha, a gente não vai mais ultrapassar essa linha. Isso serve para ofensa com as palavras, serve para tom de voz. Não gritem um com os outros. Se está difícil, se está num momento que se estão mais exaltados e que
tá dando vontade de gritar, respira e fala, olha, vamos conversar daqui a pouco sobre isso, uma hora que a gente estiver mais calmo, porque agora não tá dando certo. Só que uma dica importante que eu sempre dou é toda vez que você for pedir um tempo para se acalmar, para depois voltar a conversar sobre esse assunto, combina qual tempo vai ser. Então, olha, vamos dar um tempo? Quanto tempo? Talvez meia hora, uma hora, ou a gente conversa daqui 3 horas, ou eu vou fazer uma coisa e quando eu voltar a gente conversa. Porque o não saber quanto tempo o outro vai levar para se acalmar, ele dispara um gatilho emocional na outra pessoa, que é emocional e não é racional, e que começam a vir angústias do tipo, será que vai voltar? Será que ele vai me abandonar? Será que vai me deixar? Será que a gente nunca mais vai conversar sobre isso? E aí a pessoa não consegue se acalmar. Então, dizer quando volta que é a mesma dinâmica de quando a gente está com um filho pequeno que faz escândalo quando a gente vai sair de casa, porque acha que a gente nunca mais vai voltar, e a gente precisa explicar para ele, olha, eu vou até o supermercado, vou fazer minha unha e volto dali uma hora e você volta. Uhum. Na relação a dois, você também precisa dar essa segurança para o parceiro de eu vou me acalmar e eu volto. Daqui uma hora a gente senta e conversa. Se daqui uma hora não foi suficiente, você precisar de mais tempo, renegocia esse tempo. Mas nunca deixa em aberto, porque deixar em aberto, se o teu parceiro é ansioso ou se ele está angustiado com essa briga, você só vai aumentar a ansiedade e a angústia. Quando voltar a conversa, é como se você tivesse sido cruel com ele. Entendi. E aí vocês não vão conseguir se resolver. Né? Então, é bastante importante isso. A gente sempre conseguir, nas conversas e nas discussões, manter o respeito consigo mesmo e com o outro. E se perceber que isso está ultrapassando esse limite, falar, vamos conversar daqui a pouco. Não vai ser agora, vamos esperar. É um exercício difícil, né, Fabi? Não é uma rejeição. Não conversar, não terminar esse assunto agora, não é uma rejeição, não é falta de amor. Ao contrário, é porque eu me importo e não quero que a gente se arrependa do que a gente vai falar. A Karen tá falando que são dicas que ela usa há 32 anos e que dá super certo. Ai, que bom, Karen. Não, e é difícil, porque às vezes quando você está exaltado, você quer resolver na hora, né? Você tem aquele ímpeto, né? E eu achei que você falou uma coisa muito importante, que não é só agressão física. Você pode agredir pelo tom de voz, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, porque é o que você falou, senão você acaba abrindo portas que você não quer abrir, né? E depois que falou, por mais que você tenha falado numa hora de raiva, cara, o outro escutou, e se ele escutou e doeu nele, marcou. Não tem como engolir a palavra de volta. Por mais que você peça desculpa, que você fale, não, eu não quis dizer isso, você não quis dizer, mas disse. E doeu, e se doeu, marcou. Então, é muito melhor que a gente respire, consiga ajustar os ponteiros sem perder o respeito, sem ofender, sem perder a razão, do que depois ter que remediar isso. Né? Porque é mais difícil. E, em especial, nesse momento de isolamento, de convivência intensa, que está todo mundo frustrado, angustiado, as chances da gente descontar no outro essa nossa angústia e frustração é muito maior do que... É muito mais automática, do que a gente parar e procurar lidar com elas, com a gente mesmo, para que a gente não desconte no outro. Fabi, tem aquele conselho dos casais antigos, conselho que a gente recebe de vó, que é assim, nunca vá dormir sem resolver um problema com o marido. O que você acha disso? Eu acho fantástico. Válido. Eu recebi esse conselho quando eu me casei, de uma prima, que é bem mais velha que eu, que tem um casamento muito bacana, e ela falou, no meio da festa de casamento, nunca vou me esquecer. Ela falou, Fafa, nunca durma brigada. Eu olhei para aquilo e falei, tá bom, deve funcionar, né? Eu admirava muito eles como casal. E eu lembro que eu falei pro Fê logo em seguida, e a gente fez esse combinado de nunca dormir brigado. E eu vou te dizer que
tem funcionado há 27 anos. A gente fez 27 Bom, anos. eu sou prova que o casal é maravilhoso, né? Eu sou prova que a relação de vocês é muito bacana. Então, A gente nunca dormiu brigado mesmo, Paty. que Porque legal. dormir é um momento que a gente precisa dormir em paz. Porque senão a gente não descansa. Você concorda? Sim. E se vocês brigam, as chances de nenhum dos dois dormir a noite inteira, ou de pelo menos um dos dois não dormir, Não consegui dormir. E aí, Gigante, né? isso vira um castigo. Quando um dorme e o outro não, vira um castigo para quem não conseguiu dormir, né? Tipo, estou te penalizando, estou cuidando de você. E quando os dois não dormem, como é que vocês vão conseguir conversar no dia seguinte? Olha, a E aí, Karen que falou que está funcionando há 32 anos, que nunca dorme brigada. O jeito de você conseguir não dormir brigado é você entender que não necessariamente você precisa encontrar quem está certo ou quem está errado, ou resolver toda a questão antes de dormir. Porque às vezes as questões são complexas e elas demandam um pouco mais de tempo mesmo. Mas se você conseguir, antes de dormir, olhar para a pessoa e falar assim, mesmo a gente vivendo essa dificuldade, eu te amo e te aceito como você é, e tenho certeza que a gente vai encontrar uma saída. Basta. Basta. Vocês conseguem ter paz para dormir. O que você falaria para a Vivi, que está dizendo que ela está casada há 12 anos, mas não tem um bom diálogo com o marido? Então, Vivi, a primeira coisa é que vocês precisam, vocês ou você, né, assim, se você puder ter uma ajuda de alguém, né, eu acho muito bacana, de um psicólogo, de uma psicanalista, enfim, se quiser conversar, estou super à disposição. Mas se você não puder ter essa ajuda nesse momento, que você comece a perceber, primeiro, os porquês os diálogos são difíceis. Ela está falando que ela é explosiva. Ela é explosiva, que ela tem que respirar 1000 vezes. Então vai ter que respirar 1020. Então, a raiva, Vivi, vamos lá. A raiva, você é explosiva, se sente raiva e você não consegue controlar. Então, a primeira coisa é você entender que raiva é um sentimento, é uma emoção que é comum a todos os seres humanos e que apesar dela não ser socialmente bem vista, ela é evolutivamente necessária para o ser humano. Então, todo mundo precisa ter raiva, precisa poder sentir raiva para que, se a gente estiver diante de uma ameaça verdadeira, a gente se defenda, porque a raiva provoca inúmeras reações físicas e químicas do nosso cérebro, do nosso organismo, que nos permitem lutar ou fugir com muito mais eficiência do que se a gente não sentisse a raiva, certo? A questão ela faz parte do processo. Ela faz parte, tá tudo bem. A questão é que quando ela é acionada numa hora desnecessária, ela causa mais estrago do que ajuda. E a gente não vive mais na época das cavernas, né? Que tinha um tigre ou que tinha outra tribo pronta para atacar a gente o tempo inteiro. Hoje em dia a gente usa a raiva no lugar de situações realmente ameaçadoras. Então, quando você sente raiva, é porque, de alguma maneira, você está se sentindo ameaçada. E aí você precisa se perguntar, e aí, na hora é difícil, porque você está, enfim, exaltada, mas dá uma pausinha agora, quando terminar essa live, e se pergunta por que eu me sinto tão ameaçada diante dessas situações? Qual é a grande ameaça que está provocando essa reação dentro de mim? Quando você começa a entender o porquê que você fica com tanta raiva e qual é o medo que está por trás dessa raiva, qual é a ameaça, você começa a falar, opa, isso faz sentido ou não faz? Eu preciso ajustar ou não? E mais, se você é explosiva, é porque você está a serviço da sua raiva e não a sua raiva a serviço de você. E aí você precisa descobrir, e aí existe toda uma técnica para isso. Inclusive, eu gosto muito da metáfora da monga. Quem tem a minha idade já foi no Play Center e entrou no brinquedo da monga, aquela mulher que pegava um macaco, olhava a jaula, né? Eu brinco que a raiva é a monga, que tem uma jaula dentro da gente e
E a gente precisa trancar a monga lá dentro e ficar com a chave. Porque se a gente dá a chave na mão da monga, ela sai a hora que quer. E não rola, né? Nunca mais vou esquecer disso. Então, assim, você precisa encontrar técnicas para administrar essa raiva e botar a chave da jaula no seu bolso e não dar para o seu monstro interior aí. E isso não é difícil, é uma coisa tranquila de exercitar. Eu vou te falar que eu já trabalhei essa questão da raiva com pessoas assim assustadoras, não dizer outra coisa, e que é fácil, não é difícil Você não. conseguiu trancar as mongas? Você conseguiu? Todos conseguiram trancar suas mongas nas jaulas e viveram tranquilamente depois disso. Não é difícil. Eu queria aqui mandar um beijo para a Miriam e queria mandar, Fabi, nós duas queremos mandar um beijo para a Rê Calil, que está aqui vendo a gente. Ai, linda, amo tanto você. Tenho memórias muito boas daqueles encontros de nós três ali. Era uma delícia mesmo. E a Karen está falando aqui, se tiver motivos pontuais que estouram essas brigas, eles devem ser conversados entre os dois também. Sim, com certeza. Karen, a questão é que quando esses motivos pontuais são frequentes e a forma como eles são solucionados é automática, que é briga, às vezes é importante você conseguir montar uma estratégia para tocar nesses assuntos já preparada para não reagir da mesma forma. É aquela história. Se a gente está despreparada para uma situação, a chance da gente reagir no automático é muito maior. Se a gente já sabe que essa situação é um gatilho e que vai provocar uma determinada reação no outro e em mim mesma, se você já vai um pouquinho mais preparada para administrar essa reação, as chances de você conseguir não enveredar para o mesmo caminho negativo são maiores. Então, tudo volta para a questão da percepção e da consciência de si, dos gatilhos e das situações. Mas é muito legal, porque tem saída para tudo isso, entendeu? É muito legal. Porque a partir do momento que você percebe como é que essas dinâmicas funcionam, cara, fica fácil. Fica muito fácil. O problema é que a gente não para olhar, porque não é natural do ser humano parar para olhar. É natural a gente seguir reagindo e seguir achando que o nosso jeito está certo. E que isso o que outro tem que mudar sozinho. Eu ia falar isso porque a gente tem a tendência de achar que é dona da verdade, né, Fabi? Então também entra um pouco da humildade, da empatia. Paty, né? Mas a gente é dona da nossa verdade. Só que o outro é dono da verdade dele. Exatamente. Por isso entra a empatia, né? Às vezes tem uma coisa que você tem dificuldade de compreender no outro, mas você tem que ver a realidade dele e passar a aceitar, né? Ok, ele tem essa realidade, eu entendi, eu aceitei, então eu vou abrir mão disso, né? Existe a verdade do outro. Exato. E existe a situação. A questão é não desconsiderar nem a nossa verdade, não é se anular para viver de acordo com a verdade do outro, porque isso não é saudável. Mas é entender que existe a minha verdade e a verdade do outro. E a verdade de cada um, ela está diretamente relacionada às experiências que cada um vem tendo na vida, aos medos, às angústias, aos desejos. Ela é relacionada a um complexo de experiências e situações e mecanismos internos de cada um. É um histórico de vida inteiro, né? A gente consegue ter mais empatia, mais compaixão, porque a gente consegue ser mais estratégico. A Karen falou uma coisa aqui que eu acho bárbara, que é a história de escolher as batalhas que valem a pena. Eu aprendi isso, e não foi em relação pessoal, eu aprendi isso na Nike, com uma chefe, que foi a melhor chefe que eu tive na minha vida. E eu brigava muito pelas minhas ideias lá. E ela me falou, Patrícia, você tem que pick your battles, né? Escolha as suas batalhas. E eu levei aquilo para a vida, né? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E quando você incorpora esse pensamento, né, facilita muito, porque você fala, bom, tudo bem, nisso aqui eu vou ceder, porque isso não é tão importante para mim, mas nisso eu não posso ceder. Então vamos negociar, né, onde dá para ceder, onde não dá para ceder, e passa a ser muito mais estratégico, né, o que você falou. Sim, mas para isso você tem que entrar em contato com os seus porquês. Por que isso é tão importante para mim? Por que isso está me desestruturando?
Ou o porquê que isso é tão importante para o outro. Quando você entra em contato com os porquês, com os valores, e aí você entra em contato com os valores. Aí você consegue identificar o que vale a pena você bater o pé, enfim, discutir, e o que não vale a pena. Porque às vezes é só pelo ego. Se for só pelo ego, amada, deixa aí, tá tudo bem. Agora, se tiver seus valores, aí, opa, a gente precisa conversar. Dentro do seu processo, Fabi, como é que o teu paciente começa a entrar em contato com os seus porquês? Bom, normalmente a gente acessa isso através das dificuldades nas relações e nas dores e o que ele quer mudar, né? Assim, não estou feliz com X. Por que você não está feliz com esse X? Ah, porque eu gostaria que fosse diferente, ou porque tá me magoando, tá me ofendendo, ou porque eu tô sentindo que a minha vida tá passando e eu não tô vivendo. E aí a gente começa a entrar, a aprofundar e a entender os porquês, os nortes, para onde que essa pessoa está indo, se é o lugar para onde ela deseja ir ou não, com quem ela está indo, se é a pessoa com quem ela deseja estar ou não, por quê. Por que ela vem fazendo essas escolhas? Quais foram as situações de vida no passado que direcionaram ela para esse lugar que ela está hoje? E por quê? Quais são os ganhos com essas dores? Porque tudo tem um ganho e uma perda. Uhum. Então, a gente vai analisando a partir de situações presentes, a gente vai descobrindo os mecanismos de funcionamento das emoções e das escolhas dessa pessoa. E aí ela consegue ser estratégica. E aí ela consegue... A Soraya tá falando... Desculpa, Fabi. A Soraya tá falando que hoje é dia do psicanalista. Parabéns, Fabi. Olha que legal! Eu não sabia. Olha, parabéns. Que bom, obrigada por estar aqui com a gente. Bem no seu dia. Não e é? A Dani está falando que você estava explicando o que é a reatividade consciente. Então, a reatividade consciente, na verdade, é uma ação e não uma reação. Uhum. Né? É você não se deixar levar pela situação diante de você, sem ponderar se essa maneira de agir, né, ou de reagir, é a mais interessante para você e para todos os envolvidos. Né? E a gente entra até na questão... Nossa, aí dá para viajar, mas até na questão da energia da casa, no sentido de, puxa vida, a relação tá muito difícil, tá pesada, mas quais são as emoções que estão influenciando para que a relação esteja assim tão difícil? O que você pode mudar em você? O que você pode elevar dentro de você para que você não se conecte mais tanto com essa energia pesada à sua volta? E isso é importante que a gente faça um exercício diário mesmo, seja via meditação, seja via escutar uma música que a gente gosta, cante alto no chuveiro ou dance um pouquinho. A gente precisa extravasar, né? E resguardar a nossa energia positiva dentro da gente, porque senão é muito difícil enfrentar esse momento mesmo. E no relacionamento, assim, eu percebo que tem dias que um dos dois está mais para baixo, está mais angustiado, está mais down, e o outro está melhor. E mau humor contagia. Né? Assim, muito. É muito importante que se teu parceiro tá mais ranzinza naquele dia, você observe isso e fale assim, opa, não vou deixar isso me contagiar, me contaminar. Uhum. Eu vou... Deixa eu mudar o astral. Vou lá, dou 2 beijinhos e falo, lindo, vai passar, tudo passa, fique em paz. Cuidado para não deixar se dê 5 minutos para ficar mal-humorado, mas não fique o dia inteiro. Fabi, desculpa te interromper. O Instagram tá falando pra gente que a gente tem mais 20 segundos aqui, senão vai cair. Você quer dar um recado final? Eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente. Eu quero falar que o papo foi maravilhoso, que a gente teria conversa para horas, mas dá um recadinho, você tem 13 segundos. Ai, gente. Bom, então o meu recadinho vai ser: amem muito, sorriam,
não apontem o dedo para ninguém,